Boa noite, eu sou o Dr. Mahmoud, cirurgião geral, e hoje eu vou falar com vocês sobre um assunto muito comum no nosso consultório. Vou fazer a minha explicação contando uma história bem recorrente que a gente vê no nosso dia a dia. O nome que vou usar, Dona Maria, é fictício também. Dona Maria, ela sempre teve problema de dor na parte superior de abdômen. Ia para o pronto-socorro, foi medicada com omeprazol, domperidona, bromoprida, esses medicamentos que melhoraram um pouco os sintomas dela, mas essa dor sempre persistia. Até o momento de pedirem para ela a endoscopia, fez a endoscopia, mostrou que tem gastrite, opa, tem H. pylori, falaram para ela, tem H. pylori, tem que tratar isso é a causa da sua dor. Fez o tratamento, mesmo assim persistiu a dor dela e não melhorou. E aí ela procurou atendimento até que foi pedido para ela um exame ultrassom de abdômen que evidenciou pedra na vesícula. Então, qual foi o problema durante esse processo inteiro? Não ouvir a paciente sobre os sintomas dela, sobre o que ela estava sentindo. Por quê? A dor dela era uma dor que começava depois da alimentação, especialmente uma alimentação mais gordurosa, mais pesada, que acontecia na parte superior de abdômen, às vezes para o lado direito, que migrava para as costas, em umas vezes doía até o ombro por conta de relação dos nervos, e essa dor intensificava. A vesícula tem um papel importante no nosso corpo? Claro que tem, porque ela ajuda na nossa digestão, especialmente as gorduras, porque ela vai receber a bile do fígado e ela vai armazenar essa bile. Quando a gente come, a gente vai ativar a nossa vesícula, que vai liberar a bile para cair dentro do nosso intestino e ajudar na digestão de gordura. Porém, em uns pacientes, essa vesícula torna-se disfuncionante, não funciona bem, forma pedras. E por que acontecem as pedras da vesícula? Bom, temos fatores de risco gerais, que são sexo feminino, idade acima de 40 anos, obesidade e histórico familiar. Então, a Dona Maria também tinha a irmã dela e a mãe dela que operaram por causa de pedra na vesícula. Estava um pouco acima do peso, com MCR de 29 a 31. Bom, isso explica os sintomas da Dona Maria e agora ela tem o diagnóstico de pedra na vesícula. A pedra na vesícula se forma por causa de um desequilíbrio que acontece entre o colesterol e sais biliares e outros ingredientes da bile. E acontece esse desequilíbrio, a gente acredita em umas teorias, a gente não entende 100%, por causa de alimentação não saudável, cheia de gordura e fritura durante a vida, causando obesidade, e esse desequilíbrio hormonal por conta dessa alimentação forma as pedras de colesterol dentro da vesícula, porque as pedras do colesterol são as pedras mais comuns. Às vezes a gente vê o problema de pedra na vesícula numa pessoa que perdeu peso de repente, de forma rápida. Então por isso que a gente vê o problema nas pessoas que operaram e fizeram a cirurgia bariátrica por causa da perda de peso depois da cirurgia bariátrica. Além disso, tem outro tipo de pedra, que é a pedra de bilirrubina. E esse tipo de cálculo acontece por causa de quê? Por causa de doenças hemolíticas, anemia falciforme ou esferocitose e outros problemas hereditários. Mas o foco é no cálculo de colesterol, que é o cálculo mais comum que a gente encontra no nosso dia a dia. E quando a gente precisa operar a pedra na vesícula? Assim que a gente encontrar uma pedra na vesícula, precisa ser operada. No passado eles falaram que a pedra na vesícula só precisa operar quem é sintomático. Mas isso é bem relativo, porque quando a gente vê as complicações da pedra da vesícula, a gente entende a gravidade do problema e a importância de resolvê-lo antes de acontecer. Que tipo de complicação geralmente acontece? Vou falar as complicações mais comuns. Colicistite, especialmente com as pedras grandes, que são acima de 2 centímetros, que podem obstruir a vesícula, causando uma inflamação aguda, levando a pessoa a ter dor persistente, febre, quadro de sepse, que pode levar ele para o hospital e operar de urgência. E isso corre risco, porque a cirurgia da vesícula na emergência tem riscos maiores de complicação.
Outro tipo de complicação acontece principalmente com as pedras pequenas, e essas pedras podem passar pelo ducto cístico da vesícula e caírem no canal da bile. Podem obstruir o canal da bile, tornando-se a pessoa amarela e às vezes infeccionar, causando colangite e sepse. Isso precisa de CPRE ou endoscopia avançada de urgência para tirar essa pedra e desobstruir o canal da bile. E às vezes pode ficar obstruindo o canal da bile junto com o canal do pâncreas, e aí isso causa pancreatite. Pancreatite, em alguns casos, a pessoa pode ficar internado na UTI e evoluir para óbito. Então é uma complicação muito importante, uma complicação severa. E por isso que a gente precisa operar as pedras da vesícula assim que estão diagnosticadas, porque às vezes a primeira manifestação de uma pedra na vesícula pode ser uma complicação grave. E qual é o tratamento da pedra da vesícula, ou cálculo biliar? É a cirurgia de colicistectomia por videolaparoscopia. A gente faz a cirurgia minimamente invasiva por cortes pequenos, geralmente são 3, 4 cortes. A gente consegue retirar a vesícula por inteiro e a pessoa recebe alta, na maioria das vezes, no outro dia depois da cirurgia. Uma cirurgia tranquila na maioria dos casos, especialmente para quem procura o atendimento logo e não deixar o problema prorrogado. Mitos. Primeiro mito. Doutor, tem um remédio, um chazinho que dissolve essas pedras na vesícula? Não. Até hoje, o tratamento da pedra de vesícula é a cirurgia. Não existe nenhum medicamento que vai dissolver essas pedras de volta para líquido. Certo? Segundo mito. Doutor, não dá para tirar essas pedras e deixar a vesícula em paz e deixar ela funcionar? Infelizmente, tecnicamente isso é impossível. Mas vamos lá. Vamos supor que tecnicamente isso é possível. A gente consegue tirar as pedras da vesícula e deixar a vesícula ali. Funciona? Não. Por quê? Porque a nossa vesícula que formou as pedras é uma vesícula doente. E essa vesícula, provavelmente depois de tirar essas pedras, daqui 1 a 2 anos vai formar outras pedras. Então por isso a gente tira a vesícula, porque ela é dispensável. Não porque ela não faz nada, mas porque ela é dispensável. Certo? Então se você tiver problema de pedra na vesícula ou conhece alguém que tem esse problema, compartilhe esse vídeo com ele. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e me acompanhar aqui para mais informações.